contexto de ação propício para o combate à pobreza infantil. Importa ainda referir que a articulação do poder central com os municípios, enquanto entidades próximas dos cidadãos, reveste-se de especial relevância. É essencial que em todos os territórios se implementem medidas e ações que tenham em conta as inerentes características sociais, económicas e demográficas de cada território. O plano de ação prevê o reforço da intervenção em áreas como, em primeiro lugar, a promoção do emprego, enquanto fator determinante no combate à pobreza e no bem-estar e qualidade de vida das pessoas e das famílias. Neste contexto, e por forma a garantir e reforçar o rendimento das famílias, revela-se fundamental para a concretização desta garantia para a infância a implementação da Agenda do Trabalho Digno e, em concreto, o direcionamento de medidas que promovam a integração no mercado de trabalho dos pais em situação de desemprego de longa duração ou de inatividade, bem como programas focados na requalificação, na reconversão e formação de adultos com baixas qualificações. Em segundo lugar, o reforço da proteção social dos mais pobres, através da implementação de medidas que permitam apoiar os mais vulneráveis ao longo do seu ciclo de crescimento e desenvolvimento. Em terceiro lugar, garantir o acesso a bens e serviços de especial relevância para o desenvolvimento e crescimento das crianças, como as respostas de primeira infância, a educação, a saúde, a alimentação saudável e o acesso a uma habitação digna. E, finalmente, reforçar as respostas para as crianças de especial vulnerabilidade. Não podemos nos esquecer de nenhuma e nenhuma vai ficar para trás. Refiro-me muito concretamente a crianças como crianças com deficiência, crianças em acolhimento residencial, migrantes ou crianças provenientes de comunidades ciganas. Tendo por base um modelo de governança específico, o Plano de Ação da Garantia para a Infância define as responsabilidades dos diversos intervenientes e permite o planeamento e a sua monitorização. Trata-se de um instrumento de orientação, mas de identificação de problemas, respostas e medidas que possam vir a ser necessárias implementar. Permitam-me destacar a importância que este plano de ação pode assumir ao nível de uma renovação das práticas de intervenção de combate à pobreza, contribuindo para o desenvolvimento e coesão social e territorial. Está em causa uma ação conjugada entre as políticas nacionais e as políticas locais em matéria de desenvolvimento social e igualdade de oportunidades para todas as crianças. Tendo em conta a importância da intervenção ao nível local, é assim definido um modelo de intervenção da garantia através da criação de núcleos locais de garantia para a infância, no âmbito dos Conselhos Locais da Ação Social. Estes núcleos têm por objetivo promover uma abordagem integrada e multidisciplinar que assegure a elaboração de um diagnóstico local, bem como de planos de desenvolvimento social e a definição de um modelo de acompanhamento integrado que dê resposta às situações concretas, mobilizando toda a rede social e de proximidade. Iremos assim acompanhar a evolução e implementação das medidas do Plano de Ação. E algumas, se não muitas, já estão hoje a acontecer. Reforço do salário mínimo nacional, reforço do abono de família, a prestação da garantia para a infância, a gratuitidade das creches, aumento da capacidade instalada nas creches, disponibilização de manuais a todos os alunos, disponibilização de equipamentos e acesso à internet, bem como recursos educativos digitais de qualidade às escolas, acesso a rastreios visual, oral e auditivo, acesso a cuidados de proximidade, alargamento das respostas de saúde mental de infância e juventude, acesso à alimentação saudável e gratuita nas escolas, programas de apoio ao acesso à habitação, reforço da Rede Nacional de Famílias de Acolhimento e de respostas de autonomia, garantia de acesso das crianças migrantes ao sistema de proteção social, respostas de apoio psicológico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica e, por fim, mas não em último, a implementação dos núcleos locais de garantia para a infância. Em pouco mais de um mês, criámos núcleos locais em 8 municípios, estando já em fase de constituição mais 17 que serão formalizados já nos próximos meses. Celebramos exatamente esta semana o primeiro compromisso supraconcelhio junto à Comunidade Intermunicipal do Algarve, abrangendo os 16 municípios desta região. Já estamos a trabalhar junto de 3 comunidades intermunicipais das regiões do Norte e Centro, abrangendo 24 municípios. Continuaremos a fazer este caminho em direção a um país que aposta nas suas crianças,
porque quer apostar num futuro melhor, mais sustentável, mais justo, mais igual e mais coeso. Permitam-me que não termine a minha comunicação sem antes fazer um merecido e especial agradecimento. Agradecer a 6 pessoas que aceitaram o desafio de me acompanhar nesta viagem. Até estou emocionada, desculpem. E que o têm feito de forma excepcional, com base num espírito de missão enorme. Obrigada, Ana. Obrigada, Carla. Obrigada, Lia. Obrigada, Nélia, Tatiana e Teresa. Não sei onde estão, mas muito obrigada. Só para eu recuperar. Há mais uma pessoa que eu tenho que agradecer, que é a Fátima, pela forma calorosa, humana e pronta com que acedeu ao nosso convite de se associar à nossa causa, que bem sabemos que subscreve e que também é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e agora temos um vídeo preparado para projetar. Alicerçada no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Garantia Europeia para a Infância vem responder a um enorme desafio: prevenir e combater a exclusão social, defender os direitos de todas as crianças, quebrar o ciclo intergeracional da pobreza e promover a igualdade de oportunidades é a via para a construção de uma Europa social mais forte. E como vamos trilhar este caminho em Portugal? Como vamos garantir que todas as crianças têm as mesmas oportunidades? Vamos começar pelas suas famílias. Continuar a promover a integração no mercado de trabalho, reforçar rendimentos e aumentar as qualificações. Reforçar a proteção social e garantir uma ação social próxima e integrada, bem como promover o acesso a uma habitação digna. E para as nossas crianças, vamos garantir serviços essenciais de qualidade, creches gratuitas, melhores escolas, refeições saudáveis, mais atividades extracurriculares, promover a saúde, prevenir a doença e reforçar o acesso a cuidados. Vamos protegê-las a todas, mais e melhor, alargando o acolhimento familiar e as respostas de autonomia, reforçando a inclusão social dos migrantes e das minorias étnicas, bem como o apoio às vítimas de violência doméstica. O que nos guia nesta missão? Ambição, foco, pragmatismo, transparência, participação. Onde queremos chegar? A um Portugal melhor, mais justo, mais igual e mais coeso, com as crianças no centro. A nossa meta para 2030 é inequívoca e objetiva: reduzir o número de crianças em risco de pobreza ou exclusão social. Incentivar o compromisso social de reduzir as desigualdades é uma missão coletiva. A Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, através dos seus núcleos locais, é o garante de um modelo de intervenção em rede de proximidade e ao serviço das crianças. Não vamos deixar nenhuma criança para trás. Com elas e para elas. Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030. Bom, e aqui está apresentado. Aproveito para dizer que podem consultar o QR Code que está nestes
documentos que estão aqui cartazes, exatamente, faltava uma palavra, que estão aqui afixados, portanto é muito fácil então encontrar os pormenores deste plano e dizer também que estamos com um problema técnico no streaming, mas fiquem tranquilos porque tudo está a ser gravado e depois vai ser disponibilizado para as pessoas que estavam à espera de poder acompanhar esta nossa sessão. Mas agora vamos para um outro momento também muito importante. Vamos ter agora a oportunidade de ouvir as histórias de vida de jovens que experienciaram infâncias desafiantes, vamos dizer assim, mas que são exemplos de resiliência, de superação e que simbolizam exatamente esta quebra de ciclos de pobreza ou de exclusão de que temos falado ao longo desta manhã. É com eles que eu terei a honra de conversar agora nos próximos minutos, por isso eu chamo ao palco a Inês Pimenta, a Vanessa Lopes e o Kenny Guedes, vamos lá ver se eu dizer bem o teu apelido, Lomu Amu, é isto? Não? Mas tu vais dizer bem. Pronto, mas eu sou humilde e quando chegares ali tu vais dizer como é que é, está bem? Venham então, juntem-se a mim, por favor. Pode ficar aqui, Kenny. Senta-te aqui ao pé de mim, podem sentar. Ali, exatamente. Estamos todos, estamos. O Luís está aqui também para fazer a tradução, tem microfones de mão. Se calhar começavas por dizer o teu apelido em condições, não é? Já que eu não consegui. Ok. Bom dia já a todos. Meu nome é Kenny Guedes, moi, mu. Moi como eu, em francês, e mu. Pronto, se eu alguma vez mais disser mal, não é porque eu não gosto de ti, está bem? É só porque tenho dificuldade, está tudo bem, não é? Ok, muito bem. Está ligado, está ligado. Ok, pronto. Então nós temos aqui microfones, vamos distribuindo conforme vamos conversando. Eu optei por, em vez de os apresentar todos assentada, como se costuma dizer, vou apresentando à medida que vamos conversando e já me disseram que eu tenho que respeitar o tempo, portanto vamos lá a isto. Vou começar aqui pela Inês, que tem agora 25 anos, nasceu no Porto. Aos 2 anos a Inês entrou pela primeira vez numa casa de acolhimento, passou por várias, viveu grande parte da vida dela nesta experiência de casa de acolhimento, mas a verdade é que a Inês, que é uma sonhadora e também uma pessoa que não só sonha, mas faz para que as coisas aconteçam e se concretizem, ela nunca deixou que esta condição inicial ditasse aquilo que é a sua vida e aquilo que ela sonha. Razão pela qual ela hoje está aqui. Temos hoje uma mulher que está licenciada em Gestão de Restauração e Catering e também está a tirar um mestrado em Segurança e Gestão no Trabalho. Corajosamente criou um blog, e eu digo corajosamente porque é preciso coragem, que se chama Story of My Life, que eu vos aconselho a visitarem, a lerem os textos da Inês, porque de uma forma muito corajosa e de peito aberto, ela partilha a sua história e espera que os seus testemunhos sejam uma forma das pessoas refletirem sobre o que é uma vida que tem, vamos dizer, um trajeto diferente daquilo que as pessoas muitas vezes idealizam, mas que tem, obviamente, muitas lições e muitas oportunidades. E eu queria começar por te pedir, porque acho que é mesmo fundamental, Inês, que sejas tu a fazer o retrato do que é ter sido criada, grande parte da tua vida, em casas de acolhimento. Ajuda-nos a mergulhar e a perceber. Olá a todos, em primeiro lugar. Eu acho que viver em casas de acolhimento tanto pode ter o seu lado positivo como o lado negativo. A minha experiência lá está começou desde muito cedo, eu entrei com 2 anos, exatamente, e saí no ano passado, no verão. Portanto, toda a minha vida foi passada basicamente em casas de acolhimento. O lado positivo é lá está, quando nós entramos assim tão cedo, não temos tanta noção do que se passa à nossa volta, então... Ou seja, tu não tens memórias do que antecedeu a tua ida para lá. Sim, sim. E isso é bom, é protetor. É isso, exato, é protetor. Então eu posso dizer que tive uma infância mais ou menos feliz. Acho que a época mais problemática, sem dúvida, foi na adolescência. O que só prova que és normal. Exato. Mas que notava muitas diferenças na escola. Acho que há muita discriminação ainda e acho que os próprios professores e a própria sociedade não está preparada ou não sabe muito bem o que é que são casas de acolhimento e não sabem como é que funcionam, então transmitem uma ideia errada. E eu acho que crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento acabam por ser excluídos, por assim dizer, pelos colegas.
Deixa-me pegar nisso, porque se estamos aqui a falar de um plano de garantia, estas respostas que tu estás a dar são ouro, são muito importantes. Porquê? Porque está a ser desenhado um plano e é preciso saber em que áreas vamos intervir. Então, se calhar, é preciso fazer um trabalho junto das escolas para que as escolas que recebem crianças que vêm de uma, enfim, neste caso, de uma associação, de um lar, do que for, tenham a formação necessária para que elas não sejam o primeiro obstáculo. Porque senão, bem podes tu sonhar, mas se esbarras num professor que te põe de forma diferente, o trabalho já não é igual, verdade? Verdade. Portanto, essa é uma primeira nota que tu já deixas aqui. Sim. Sim, mas continua. Depois eu acho que dentro das próprias casas de acolhimento, acho que é super importante as pessoas que lá estão terem qualificações para poder cuidar das crianças e jovens, porque muitas vezes não é fácil estar naquele ambiente e é preciso ter uma estrutura emocional muito grande para saber lidar com as situações e resolver os problemas de forma rápida, sem que provoque grandes danos psicológicos e emocionais na criança. Mas isso, quando tu referes esse ponto, significa, não estamos a falar apenas da qualificação técnica, estás-me a falar da qualificação humana, é isso? Também. Ou seja, é preciso ter... Mas mesmo a técnica, acho que é uma coisa que está em falta nas casas de acolhimento. Mas muitas vezes as pessoas não estão habilitadas para lidar com determinados cenários, é Sim, isso? Sim. Ou seja, há que melhorar as competências destas pessoas. Sim. Ok? Sim. Depois eu também acho que é super importante haver apoio psicológico tanto para as pessoas que trabalham nas casas de acolhimento como para os jovens, o que acaba por ser complicado porque os hospitais, os psicólogos dos hospitais e nós, por norma, crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento têm acesso a psicólogos, só que o problema é que não há mão de obra suficiente para os jovens todos que precisam deste apoio. Ou seja, na verdade, o ideal, vamos para o mundo ideal, é que cada lar, cada casa de acolhimento tivesse um profissional que conseguisse, um profissional ou vários, conforme o número de jovens, obviamente, mas que conseguisse acompanhar todos, que nenhum ficasse de fora ou que tivesse consultas tão espaçadas que depois não produzisse os resultados efetivos. É isso que estás a dizer? Ok, é outra sugestão. Está tudo a tomar notas? Eu já tenho aqui imensas. Pronto. É porque este retratar do passado está a ser muito útil neste aspecto, Inês, porque tu também estás a dar aqui aspectos práticos. Mais coisas que tu olhas para o que foi esta vivência estes anos todos e que realmente com outras ajudas poderia ser diferente. Eu acho que ouvir também as opiniões dos residentes acho que é super importante, de forma privada, e algo também que as crianças por norma não sabem é quais são os seus direitos. Eu acho que isso é importante começar a explicar e a ensinar às crianças desde muito cedo. Eu, por exemplo, só no Lar da Santa Cruz é que comecei a perceber o que era isso. Tinhas que idade? Quando entrei para o Lar da Santa Cruz, 13. Se não estou em erro. Portanto, foi aí que tu percebeste que tinhas alguns direitos. Sim. E acho que também é um ponto muito importante. Já estou a dizer muitas vezes. Não faz mal, eu ajudo, não te preocupes. Pronto, fizeste este retrato destes aspectos, agora há aqui outro lado que eu também gostava que tu partilhasses. Normalmente na vida de todos nós, não é necessário passar por nenhum lar, na vida de todos nós há uma ou algumas pessoas que marcam a nossa vida e eu diria que elas mudam a agulha da nossa vida. E eu pergunto, isso aconteceu-te? Tu cruzaste no teu trajeto com alguém, uma diretora, uma técnica, alguém que foi tão inspirador para ti que tu percebeste, não, desculpa lá, eu posso ter vindo desta situação, mas isto não define o meu futuro. Isto aconteceu-te? Aconteceu, quando eu entrei para o Lar da Santa Cruz. Não foi logo de imediato, mas eu não conhecia amor até ter entrado no Lar da Santa Cruz. Porque nas outras casas de acolhimento por onde eu passei havia imensas crianças e jovens, então não havia tempo para dar atenção. Não havia colo porque não dava tempo. Exato. E então eu nunca ninguém me tinha perguntado como tinha corrido o meu dia, por exemplo. E quando eu entrei no Lar da Santa Cruz isso foi super importante e a minha autoestima também começou a crescer e senti-me cada vez mais confiante porque percebi que ali ia ter colo, ia ter atenção e apoio, porque as técnicas realmente esforçam-se imenso para nos prestar este... E houve, não tens que dizer o nome da pessoa, mas houve uma pessoa... O Lar de Santa Cruz, em geral. O lar. Okay. As próprias meninas, as Está técnicas... aqui a senhora diretora, não é? A Presidente. A Presidente. Noémia. A senhora Presidente. Os meus parabéns.
Porque realmente, eu acho que há sempre alguém, uma entidade, seja quem for, que pode mudar a agulha da nossa vida. E aqui foi esta casa que se calhar vale a pena conhecermos um bocadinho melhor para perceber como é que há estas histórias de sucesso, não é? É descobrir isto que se Sim, percebe como é que a coisa nós já muda. temos 5 meninas com licenciatura. Boa. E eu, se não estou em erro, sou a primeira em muitos anos a ter um mestrado, a fazer um mestrado nesta instituição. Portanto, acho que isso é um orgulho enorme para mim e para a Claro que instituição sim, também. claro que sim. Bem, já volto à conversa contigo, Inês, não estás despachada, mas para já tudo bem. Agora vou falar aqui um bocadinho com o Kenny, porque o Kenny tem realmente uma história diferente. Ele tem agora 22 anos, nasceu no Congo, viveu no meio de uma guerra civil e a sonhar poder viver num país onde pudesse expressar-se, pudesse manifestar a sua opinião, pudesse sonhar. Fez várias tentativas para sair do país, mas acabou com 16 anos por chegar aqui a Portugal e felizmente, e agora brinco contigo, ficou retido no nosso aeroporto, porque ele já tinha ficado noutros e nada fizeram por ele, mas ficou retido no nosso aeroporto e, efetivamente, depois, a partir daí, fez-se aqui um processo com ele, nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia e com um acompanhamento multidisciplinar, que fez com que hoje o nosso Kenny está a estudar, está a terminar o curso profissional de Cinema e Televisão na Escola de Tecnologias, Inovação e Criação, o ETIC, e está a realizar já uma curta-metragem. Uau! Vamos ver se ainda tens tempo de explicar o que é curta-metragem. Que é sobre um rapaz, o boy és tu. É. Não há nada como perguntar. A pessoa deve logo perguntar se tem suspeitas, que é para a coisa ficar clara. Mas, Kenny, no teu caso, tu vens de uma realidade muito diferente. Tu vens de um país e provavelmente passaste toda a tua infância e toda a tua juventude, até chegares a Portugal aos 16 anos, neste contexto que é guerra, incerteza, insegurança, provavelmente pobreza e muita. Era este o quadro? Pobreza, não. Não. Pobreza. Então explica lá tu o quadro, porque nós não estávamos lá. Então, já para começar, quando eu nasci, a minha mãe, depois de um ano, a minha mãe viajou, foi para a França e naquela altura, como era um bebê, só para vos avisar, meu português está péssimo. Então, posso falar péssimo? meu português. Está ótimo. Pronto. Quando eu nasci, a minha mãe viajou e tive que ficar pelo menos 4 ou 5 anos sempre a mudar como é que já se diz? Tu vivias, ou seja, quando isso aconteceu, tu ficaste a viver com a família ou foste no Não, para estive um a lar? viver com o avô porque ok. não poderia ficar com meu pai. Meu pai andava a trabalhar, estava trabalhando numa área de informática, então saía da manhã e chegava só à tarde. Então, Portanto, tu andaste a saltar de casa para casa, é isto? Saltar não, mas estive a passar alguns anos com o avô e alguns anos com minha tia, desculpa. E depois de ter 5 ou 6 anos, tive que ir com o meu pai e a partir daí comecei a estudar. E quando eu cresci mais, a partir de 10 anos, desde aí, sim, meu pai faleceu e tive que voltar de novo ao pé da minha avó. E, a estudar e tudo, e a pesquisar sempre o caminho para viajar, para entrar aqui na Europa. Mesmo quando meu pai estava vivo, a minha mãe tive sempre a intenção de me levar para a França, para a que era onde ela França, estava, exatamente. Ou seja, tu desde muito cedo, desculpa interromper-te, Kenny, desde muito cedo que tu tiveste esta consciência que, talvez pelo teu pai ser uma pessoa que, enfim, trabalhava numa área diferente da tradicional, vamos dizer assim, que estudar tinha que ser o caminho. Exatamente. E provavelmente sair do teu país também. Caso contrário, tu nunca conseguirias alcançar os teus sonhos. Nunca. Nunca? Nunca. Então, começas a fazer as primeiras tentativas de sair do teu país, tinhas que idade? Naquela altura tinha que 7 anos por aí. Tipo, essas tentativas eram para fazer coisas de forma legais. Tipo, fazer um pedido de regrupamento familiar na França, mas só que os franceses nunca aceitaram. Portanto, nunca chegaste à França? Nunca cheguei à França. Okay. E tentamos várias vezes. A primeira vez que eu estive a fazer uma tentativa onde que eu entrei no avião, porque os outros tentativas eram só coisas bem... era só no papel, no não papel, chegava, no papel, exatamente. E a primeira vez que eu viajei, estive a fazer o caminho do Marrocos. Normalmente era do Marrocos para a França diretamente, mas infelizmente, quando cheguei no Marrocos com documento falso,
não saíste dali. Nunca saiu de lá e tive a voltar no meu país de novo. E a segunda vez tentamos uma outra opção. Passei por Senegal. Por Senegal tive a tratar algumas coisas. Os documentos também não eram verdadeiros, também não foste longe. De certeza que não era do verdadeiro. Bem, vamos pegar agora a chegada a Portugal. Tens 16 anos, chegas a Portugal, aqui é pedido o estatuto ou seja, é pedido o asilo. És então recebido aqui e começas a ser acompanhado por uma equipa. Tu chegaste cá sem nada, sem conhecimentos de ninguém, sem nada. Aquilo que se pode dizer, sem nada. Por onde é que se começa a construir alguma coisa, nunca perdendo a vontade de sonhar? Explica-me lá isso. Epa, É que não tinhas nada, literalmente. Ok? E já, para começar, meu pai, o sonho dele era fazer de mim uma boa pessoa. Era o sonho do meu pai, que eu seja uma pessoa que pode tomar a conta da família, bem educada e tudo. Porque eu vivia numa zona onde que havia muita violência, num país onde que havia, tipo, naquela altura, havia muitas guerras civis e tudo. E com os valores e princípios que o meu pai passou, e a avó também, tia também, acho que isso me faz crescer muito. E quando eu cheguei aqui, com tantas coisas que eu tive a passar já no meu país, acho que chegando aqui, para mim não havia mais uma coisa, não havia mais um obstáculo que poderia me parar, ficar, tipo, não pensar no futuro, ser uma pessoa melhor. Tipo, pesquisar. Ou seja, o que estás a dizer, e corrijo-me se eu estiver errada, Kenny, é que a formação de base que tu recebeste, os valores e os princípios que tu recebeste da tua família, isso era o teu tesouro. Era a bagagem que tu trazias. Exatamente. Esta era a tua bagagem. Exato. A partir desta bagagem, que é só a mais importante, qualquer ajuda que chegasse, faziam contigo o que fosse preciso. Porque tu, nesse aspecto, eras fácil. Tu estavas bem formado já. Com os valores da vida, certo? Já estava. Pronto. Então, esta equipa, que está ali um representante da Santa Casa da Misericórdia, que começa a trabalhar contigo, provavelmente foi só, no fundo, que não é só, atenção, ajudar-te a poderes adaptar-te a Portugal, aprenderes a língua, começares, no fundo, a fazer os passos normais para depois só entrares no caminho que tu querias, que era estudar e tirar uma formação. É isto? Exatamente. Mas a cena que eu posso dizer também, porque quando eu cheguei aqui, as pessoas acreditavam mais em mim, porque quando cheguei aqui, depois de passar 2 semanas no aeroporto, me mandaram no centro de acolhimento CPR, onde que encontrei o formador que se chama Dora, uma senhora muito... Há sempre uma pessoa que marca o nosso caminho. Sim, tipo... Uma pessoa que se preocupou contigo e que não largou até estar resolvido. Exatamente, é mesmo isso que eu queria dizer. Eu percebi. E depois disso, quando fiz a transição do CPR para Santa Casa, quando me encontrei com a Santa Casa, tipo, foi uma transição benéfico para mim, porque eu não queria primeiro sair do centro de acolhimento, eu queria primeiro ter pelo menos o documento. Pelo menos os documentos, para sim, estar à vontade. para sair no centro. Mas com maturidade, eles acharam que era melhor para mim sair e fazer essa transição, entrar na Santa Casa. E quando cheguei na Santa Casa, me deram mais oportunidade de continuar meu sonho, que é de ser realizador, um modelo um dia. Como modelo já podes. Obrigado. Como modelo estás aprovado. Sim, deram essa oportunidade e neste momento estou com Estás eles. a trabalhar para Estou isso. a trabalhar por isso. Agora vamos ouvir a Vanessa, porque são realmente aqui tudo testemunhos muito diferentes, mas testemunhos... Ela tem ali outro microfone. Mas testemunhos que mostram que a condição inicial da pessoa, seja ela qual for, não dita aquilo que poderá ser o seu caminho. E acho que estamos todos a perceber que as pessoas certas, no sítio certo, mudam realmente esta história da agulha da vida de cada um. No caso da nossa querida Vanessa, ela tem agora 28 anos, nasceu em Loures, num bairro social e num agregado familiar numeroso. É de etnia cigana, muitos até já provavelmente a terão ouvido. A Vanessa entrou na faculdade, tinha 23 anos. Na altura, quando ela pensou em estudar, não foi uma coisa pacífica para a família, porque não era habitual, mas ela foi uma pioneira
e, portanto, abriu o caminho para que outros jovens, nomeadamente a irmã mais nova, quando pensam em estudar, já é mais fácil de aceitar, porque alguém teve este primeiro trabalho e alguém fez este desbravar de caminho, que foi o caso da Vanessa. Ela entrou então na faculdade aos 23 anos, licenciou-se em Ciências da Comunicação, neste momento está a tirar um mestrado em Ciências Políticas e trabalha numa agência de comunicação. Outro aspecto importante sobre a Vanessa, ela é presidente da Associação Bizoma. Rizoma? Rizoma. Então, olha, era este o nome que eu tinha. Direcionada não só para jovens de etnia cigana, mas, no fundo, o objetivo é ajudar os jovens que pretendem prosseguir os estudos e querem entrar na universidade, como, aliás, aconteceu com ela. E eu queria que tu nos ajudasses, tal como a Inês nos ajudou a mergulhar no que é ter crescido dentro de casas de acolhimento, que tu nos ajudes a perceber de que forma é que, no passado, dentro da tua etnia, obviamente, se olhava para esta questão de querer estudar e querer aprender mais do que era o habitual e como é que as coisas se foram alterando. Porque hoje tenho aqui uma mulher a dar o seu testemunho da mudança, não é? Bom dia a todos, obrigada antes de mais pelo convite. Então, esta questão da educação, nós já ouvimos falar montes de vezes sobre isto, não é? E na verdade não é um tema fácil dentro da comunidade. E eu gosto sempre de falar aquilo que é a realidade, mas por um lado positivo. E antes de mais dizer também que a minha história, eu não represento todas as mulheres ciganas da comunidade, portanto eu não represento, esta é a minha história. E existem outras mulheres ciganas que tiveram uma história completamente diferente e que não tiveram completamente barreiras nenhumas, portanto, e que puderam estudar e tiveram um percurso perfeitamente normal. Portanto, eu digo sempre, esta é a minha história e não gosto que depois generalizem este tipo de situação. Então, no meu caso, a minha família é uma família bastante tradicional, se podemos dizer assim, bastante conservadora. Então, na minha família, o foco, digamos assim, era realmente ser uma boa dona de casa, não é? Alguém que depois vai cuidar da família, cuidar do marido, casar normalmente, aos 14, 15 anos, por aí. Os meus pais nunca me obrigaram a casar, mas havia sempre aquela pressão, não é? Familiar de já está na hora. Portanto, esta altura já estou fora do prazo. Não, mas era para não te distraires. Não distrair, Exato. já estou fora do prazo, portanto, 28 ainda não estou casada, está aqui um problema gravíssimo. És a prova da mudança, Vanessa, és a prova da mudança. Por acaso, a questão da idade tem sido algo que tenho de trabalhar, porque quem vive, não é, a vida toda com este mindset de que, pronto, tudo é muito cedo e vamos acelerar, então aos 28. Aliás, quando eu entrei na faculdade aos 23, eu achava que era velha e que não devia ir, mas depois lá mudei de ideias e fui fazer a faculdade. Mas voltando atrás, portanto, temos esta cultura em que portanto, a educação, digamos que a formação, os estudos não são passados como forma importante, mas para isso também depois precisávamos de ir um bocado à história e falar sobre isso, que não será para os dias de hoje, mas dizendo que a comunidade cigana sempre foi feirante, não é? Portanto, nunca precisou propriamente de estudar para exercer a sua profissão. E isso foi algo que foi depois se perdendo e foi moldando, e felizmente hoje em dia já não é assim. Então, no meu caso, os meus pais realmente não queriam que eu estudasse. Eu tinha 18 anos e fiz o 9º ano, quase a fazer os 18 anos, tinha apenas o 9º ano de escolaridade, portanto foi muito de ir lá marcar o ponto e voltar, senão tinha a polícia à minha porta. Mas é uma realidade. Ainda bem que a polícia está à minha porta, não é? Só não estavas aqui hoje a dar o teu testemunho. Mas pronto, como a minha mãe é sempre muito simpática, ele, não, está tudo bem, está tudo bem. Pronto. Mas, então... Mas tu quiseste sempre, deixa-me só perguntar-te isto. Isto era a realidade. Embora tu, aos 18 anos, ainda só tivesses o 9º ano, porque provavelmente, por circunstâncias várias, não ias à escola com a regularidade que deverias ir e, portanto, também não davas à escola o foco que ela necessita, o certo é que, eventualmente, dentro de ti, houve sempre esta, nem que fosse curiosidade. E se eu for até o 12º, e se eu passar, não sei, alguma inquietação tu tinhas que ter, porque se tu estás sentada aqui hoje com uma licenciatura e com um mestrado a ser concluído, alguma inquietação tu tinhas. Na verdade, eu sempre quis estudar e foi pena porque quando eu fiz os 18 anos, foi a partir daí que passou a ser o 12º obrigatório, ou seja, já não apanhei essa fase. Eu fiz o 9º ano porque era obrigatório fazer o 9º ano.
e porque na altura também os meus pais recebiam um rendimento social de inserção, e se calhar pode haver aqui muitas opiniões contraditórias, mas é uma coisa boa, porque se for por aí, se isso for uma oportunidade para jovens como eu conseguir terminar os estudos, então ainda bem por isso, e eu sou fruto disso. Portanto, tinha sempre pessoas que acompanhavam, que iam a casa a perceber como é que estava e falar com os pais, então eu também sou fruto dessa medida, e não só. Portanto, na escola, os meus professores viam que eu tinha muito interesse, que eu queria muito conhecer, e que, aliás, eu ficava super chateada porque os meus colegas queriam era faltar à escola e faziam tudo para faltar, e eu que queria ir não podia, então era assim complicado. Pensar, não é? Mas tive um professor que, na altura, era meu diretor de turma, e que não ia apenas para lecionar, não ia apenas para dar uma aula. Ele via que realmente havia interesse, e ele fazia questão de ir à minha casa buscar muitas vezes, ou ir à minha casa e falar com os meus pais, e aquele professor fez a diferença na minha vida toda. É a tal história que estávamos a falar. Aliás, até hoje mantemos relacionamento, convivemos com a família do professor. Portanto, ele nunca desistiu de ti? Nunca desistiu, e se eu conseguir terminar pelo menos o 9º ano, agradeço ao professor que esteve sempre ali a insistir. E provavelmente, Vanessa, mas tu poderás ser, enfim, tu és a pessoa que poderás explicar se assim é. Para além disso, no fundo, ele não ter desistido de ti, ele ter-te mostrado que valia a pena. E, portanto, mesmo sendo, às vezes, se calhar, um bocadinho chato, ele estava presente. Mas, de alguma forma, ele ajudou-te a valorizar a importância que é aprender. E isso ficou lá. Sim, porque era algo que eu não tinha propriamente em casa, não é? Exatamente. Então, houve que um trabalho externo, e acho que hoje em dia já está muito desenvolvido, mas ainda há muitos professores e auxiliares e tudo mais que precisam de formação e que não sabem lidar com situações como esta. Simplesmente é cigano, então vamos colocá-lo no canto, porque já sabe que 2 para amanhã casa ou vai embora e pronto, e acabou-se. Mas tu chegaste a sentir isso, ou seja, que em geral se desistia de ti porque tu eras cigana? Sim, eu senti isso muitas vezes. Como parece-me que a Inês também sentiu algumas vezes que desistia porque ela vem lá do lar. Sim, automaticamente, até se calhar não por maldade, mas inconscientemente as pessoas fazem Ou isso. seja, inconscientemente sentem, este não vale a pena. É um caso perdido. É como que uma separação, existe uma escusa, até mesmo na escola. Eu não tenho amigas de escola, não é? Na minha adolescência. Não ficaram amizades nessa altura? Eu não tenho amizades porque automaticamente é cigana, então fica de parte. Então eu senti muito isto na escola, também porque as pessoas não estão habituadas a lidar com pessoas ciganas, não estão habituadas à realidade e não conhecem. As pessoas não estão habituadas à diferença. E como não percebem, não é? Como não percebem a diferença, às vezes não reagem da melhor forma. Muitas vezes eu acho que é mesmo por ignorância, não é? Não conhecem. E, portanto, o ser humano tem sempre medo daquilo que é diferente. Não percebo muito bem, o melhor é pôr para longe, porque assim não me assusta. O que é que tu sentiste quando tu te licenciaste? Quando tu recebeste o teu canudinho? Aliás, eu quando me candidatei nem estava à espera que conseguisse entrar. Eu fiz, aliás, hoje em dia ainda há pessoas que me perguntam o que é que eu fiz, qual foi a cunha que eu coloquei para conseguir entrar na faculdade. Mas não, eu tive que fazer exames como toda a gente, ok? Mas eu quando entrei e recebi a resposta de que tinha entrado, eu fiquei muito feliz. Eu nem estava a acreditar que aquilo era verdade. Eu até liguei a perguntar se era mesmo assim. Ainda bem que não temos um rótulo a dizer. Consigo disfarçar. Já o Kenny, pronto, não consegue disfarçar tão bem, não é? O humor é maravilhoso. O humor desbloqueia tudo. Viste, ele sorriu, portanto. Tenho uma vantagem. Ótimo, ótimo. Consegues brincar com isso, isso é maravilhoso. Só para as pessoas inteligentes. As outras normalmente não conseguem. Mas quando terminei foi muito difícil, porque eu estudei ao mesmo tempo que estava a trabalhar, portanto... Foste trabalhadora estudante? Sim, eu levantava às 4 da manhã e ia trabalhar, porque em televisão temos assim uns horários muito complicados. E depois ia para a faculdade, chegava à casa depois da meia-noite, ia dormir 3 horas para levantar outra vez às 4 da manhã. Então foi assim E a família aí já se tinha mentalizado? Pronto, é isto. A minha família nunca entendeu. Eles, aliás, como é que eu ia te explicar? Eles perguntavam-me para que é que eu queria ser doutora, porque para eles tirar uma licenciatura é porque já queres ser um doutor. Mas agora isso já está pacificado, ou seja, agora tu sentes que...
Eles têm orgulho, mesmo que não verbalizem. Às vezes as pessoas sentem e não têm capacidade de verbalizar, mas tu sentes, tu vês nos olhos dos seus pais que há orgulho. Sim, eles não entendem, mas depois aceitaram com muito assim bate-pé e tentar explicar, eles aceitaram isso. E têm assim orgulho, não dizem diretamente, mas depois eu vim saber que a minha mãe já andava lá no bairro a mostrar às amigas que a minha foto trajada e tal, a minha filha, não sei o quê. Então, neste momento já é uma coisa normal. E também não posso julgar os meus pais, porque eram o que eles sabiam melhor. Na adolescência foi mais difícil, eu não entendia isto. Digamos que era uma tempestade num copo d'água, mas também na adolescência nós achamos sempre que é o fim do mundo. Mas neste momento eu tenho essa maturidade para perceber que eram o que eles sabiam melhor. E deixa-me perguntar-te uma coisa antes de voltar outra vez à Inês. Por causa da tua associação da Rizoma, tu deves ter com certeza muita experiência dos jovens que te procuram a dizer, tal como tu, eu também quero entrar na faculdade, mas venho de uma situação onde a minha família não pode ou não quer, ou o que for, não é? Não interessa, mas tu tens este conhecimento. De que forma é que vocês tentam ajudar estes jovens a também conseguir mudar a agulha da vida deles? Eu sou quase como uma psicóloga, mentora, não sei, Serás mediadora. um bocadinho disso tudo, mas isso é muito importante. Podes fazer a diferença na vida Dizem de que eu todos eles. sou ativista, política, jornalista, sou tudo. És um bocadinho de tudo, está tudo bem. Mas Mas orientas, ou seja, aconselhas, orientas, balizas. é interessante porque na escola, eu faço ações nas escolas, e nas escolas que eu vou já é muito raro e é estranho para mim, porque eu vivi uma coisa tão intensa e tão difícil, mas por um lado é bom, não é? É estranho, porque quando eu falo já não há assim tantas barreiras para se estudar. Acho que agora a questão está na mentalidade. Não, está na vontade de estudarem ou não, que muitos deles poderão não ter efetivamente. Exatamente, mas os pais já não colocam barreiras para eles não estudar. Pode haver uma menina ou outra que realmente, me diga assim, que há, e eu tenho testemunhos disso, aliás, na última escola que eu fui, foi incrível receber a notícia de que aquela menina que disse, basicamente é quase, tu existes mesmo, obrigada, só sabia dizer obrigada, agora porque eu vi, e estou aqui presencialmente, eu agora sei que é possível. E então, lá está o modelo, não é? O modelo, a representatividade, eu sei que é possível. Então, ela lutou tanto que depois recebi a notícia que ela tinha entrado na faculdade. Boa. E é isto que nos faz mover todos os dias, não é? Já vou voltar a ti, espero eu que ainda consiga aqui uma segunda ronda, mas agora volto à Inês. Inês, tu foste logo na tua primeira intervenção, deixaste logo aqui muitas dicas, muitas informações importantes. O que é que tu achas que, nomeadamente o Estado, e porque quem está aqui hoje está exatamente disposto a ouvir as sugestões, o que é que poderá ser feito de forma diferente, de maneira a que os jovens que estão, por exemplo, numa condição económica mais difícil, possam estudar? O que é que achas que podemos implementar? O que é que achas que podemos fazer diferente? Em termos sociais, em termos de educação? Partilha, aproveita o teu tempo de antena que hoje ninguém te vai dizer nada. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, por experiência própria, não é? Nas casas de acolhimento, acho que é super importante incentivar ao estudo e criarem algum tipo de regras ou condições para que estas crianças percebam que estudar é uma mais-valia para elas. Mas dizes regras ou incentivos? Regras e incentivos, porque as regras também são importantes. Claro, fundamental. A realidade é que quando nós saímos das casas de acolhimento, cá fora na sociedade também há regras, portanto... Há sempre, em todo o lado. Exato, portanto acho que é regras e incentivo. Isso é o que te lembras assim, mas eu queria que tu pensasses um bocadinho para além das casas de acolhimento. Pensa nas famílias que vivem numa condição económica desfavorecida. O que é que tu achas que poderia fazer diferente? É, no fundo, apostar mais em profissionais que nas escolas façam um bocadinho isto que estava a dizer a Vanessa, Sim. de haver uns diretores de turma, Sim. poderá ser outra figura qualquer, que seja assim uma espécie de helicóptero, não é? Que no fundo vê de cima e tenta perceber onde é que são os alunos que têm ali uma fragilidade, que precisam de um acompanhamento especial, diferenciado. O que é que tu achas? Sim, sem dúvida. Eu até acho que já tinha referido isso noutras conversas, que acho que é muito importante haver nas escolas um grupo que possa ajudar os alunos, por exemplo, fazer os trabalhos de casa, porque muitas pessoas não têm possibilidades que é para ter explicadores, ou chegam a casa e têm outras coisas para fazer que os pais obrigam, ou não sei, ao trabalho.
e, portanto, acabam por pôr os estudos de lado e se na escola houvesse alguém que os pudesse ajudar nesse sentido e lá está em cima deles, acho que era... Ou seja, em vez de nos uma boa focarmos forma para eles apenas continuarem nos a alunos estudar. que, por exemplo, eventualmente não querem estudar mais e nem sequer têm, em termos de resultados, bons resultados, às vezes são alunos que realmente, porque não se interessam, até têm potencialidade, mas porque não se interessam, são alunos com resultados fracos, em vez de desinvestirmos nesses alunos, se investíssemos ferramentas extras, quem sabe, não lhes despertamos a vontade de estudar e a vontade de fazer um outro caminho. Mas é isso que estás a dizer? Sim, eu também acho que é super importante para que as crianças e jovens possam estudar, que é importante que psicologicamente estejam prontas para isso. Porque se eu tiver muitos problemas em casa ou onde eu estou a viver, não vou ter paciência ou cabeça para estudar. Portanto, é importante, mais uma vez, ter esse apoio psicológico também antes de progredir. Portanto, o nos apoio estudos ou psicológico durante e esse intervir processo. também ao nível das famílias, aliás, como ouvimos aqui a Sónia dizer, portanto, as famílias têm que ser trabalhadas, porque lá está, uma criança pode ter muita vontade de estudar, mas depois, como diz o povo, numa casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão, não é? Exato. Portanto, se a família se depara com muitas dificuldades, isso não é uma prioridade e, portanto, a criança fica ali perdida, ou tem uma mão que a agarra de repente e não se perde, ou o caminho poderá não ser esse. Muito bem, se te lembrares de outra coisa é só fazer Sim, sinal. só queria acrescentar, depois Diz. de ouvir o discurso Da Vanessa? esqueci-me da Vanessa, que uma das grandes, ou das principais razões para que eu quis estudar desde sempre foi porque, em primeiro lugar, eu não tinha nenhum apoio familiar para depois quando saísse das instituições e, portanto, ia depender de mim mesma. Portanto, isso foi uma das razões pela qual eu Ou seja, quis tu estudar. percebeste que tu eras o recurso. Sim, Ok. sim, sem dúvida. Eu fui ver muitas entrevistas tuas, armei-me em stalker e andei a ver tudo o que tu andaste por aí a dizer e não. E uma coisa que me apercebi, não sei se estou certa, é que tu ganhaste cedo uma consciência de que tinhas, as coisas estavam nas tuas mãos. É assim, não vale a pena olhares à volta à espera que tens que fazer acontecer. E parece-me a mim que tu ganhaste essa consciência cedo. Sim. É verdade ou não? Sim, é verdade. Sim. Consegues perceber como é que chegaste lá tão cedo? Como é que tão miúda percebeste isto? Eu tenho-me a Essa mim é própria. uma resposta muito fácil de dar, porque bastava olhar para os meus colegas, porque grande parte deles e delas saíam das instituições muito cedo e depois tinham vidas completamente tristes. E tu não querias isso para ti? Eu não queria isso. Às vezes basta isso, basta saber o que é que nós não queremos. Ok, então bora lá fazer outra coisa, porque isto não. Kenny, o que é que tu gostavas de dizer às jovens, às crianças que estejam a viver numa situação de dificuldades? Poderá ser, estes cartõezinhos vão aqui do meu colo, que poderá ser dificuldade económica ou outra, mas o que é que tu gostavas de dizer a estes jovens que se calhar têm sonhos como tu, e já vamos falar dos sonhos, vai ser o último ponto desta conversa, os sonhos dos três, mas que se deparam com muitas dificuldades. O que é que tu lhes queres dizer a eles? E aproveita, porque até temos cá a ministra. E o que é que tu achas, e o que é que tu gostavas de dizer ao governo português? Ou seja, o que é que também pode aqui ser feito na tua perspectiva que ajude estes jovens a concretizar os seus sonhos? Epá, honestamente, na minha perspectiva de ver as coisas, começando na escola, normalmente deve haver algumas coisas, uma associação, por caso eu já estive a fazer uma formação com aquela associação onde que trabalha meu colega, com que eu estou a fazer a rodagem do curta-metragem, uma associação que se chama Ubuntu, que tem uma boa filosofia. Eu sou porque tu és. Do mundo? Do mundo. E acho que essa associação devia entrar numa regra, numa coisa escolar, tipo fazer parte de uma área da escola. Porque hoje em dia o que acontece? Hoje o jovem pode ir na escola, a fazer matemática, história, não são coisas que não vão lhe servir, sim, que não vão lhe servir muito na vida. Mas no momento que as pessoas estão a passar mensagem de como viver na sociedade, tipo como funciona o mundo, como estar com as pessoas, acho que isso vale a pena que não estou a dizer que a matemática e a história não são importantes, mas isso vale mais a pena que de passar o tempo a fazer coisas que as pessoas não gostam. Até por causa, a maneira de ser formado também conta muito. Porque, às vezes, há muitas pessoas que aprendem de forma a se divertir,
Há outras que levam coisas de forma séria, tipo, não querem brincar, querem fazer coisas certinhas. E há outras, não sei como que eles aprendem, mas então... Olha, vou ajudar, acho que vou ajudar o que tu estás a dizer com uma partilha que vou fazer. Ninguém pediu partilha, mas já agora faço a partilha também. Porque conheci um sistema de ensino em Portugal, escolas públicas, o que eu vou partilhar, eu agora ando muito no terreno por variedíssimas razões, mas por causa das reportagens do meu programa vou sempre conhecendo realidades diferentes. E fui conhecer o sistema de ensino que existe em Mação, ok? 1h20 de Lisboa, escola pública, e a forma como está organizado a aprendizagem é completamente diferente daquilo que eu conheço, nomeadamente em muitas escolas em Lisboa. E o ensino é um ensino muito prático, muito de fazeres coisas que estejas próximo das pessoas, onde tu metas a mão, E isto está a ajudar a que as crianças que iam à escola e diziam eu detesto ir à escola. Matemática e português, não sei o quê, não tenho paciência, não quero, não liga nenhuma, coçam-se assim que entram e já não querem ir embora. E isto agarrou os miúdos de uma tal maneira que as crianças vão e eles têm resultados em termos de performance muito acima da média. Têm miúdos que entraram nas escolas profissionais premiadíssimos, Sra. Ministra. Porquê? Porque os agarram pelo lado prático, como tu estás a dizer. Ok, não gostas de estudar matemática, vamos estudar matemática de outra maneira. Inventar aqui uma forma de aprender a matemática que não seja a clássica. Exato. E à volta disto, deram a volta ao sistema, acabaram com o drama da interioridade, porque criaram atividades dentro da escola, a comunidade não tem, mas está tudo dentro da escola. E nós temos miúdos com uma performance e com uma ligação à escola que eu fiquei fã. Não sei se é isto que tu estás a dizer. Sim, mesmo até com o modernismo, essas coisas que estão sempre a mudar, acho que os jovens não querem sempre seguir essas regras da escola. Querem fazer mais coisas mais práticas, mas quem está na área da forma que a sociedade está a andar. E não é só ler as coisas que já estão lá há muito tempo. Nem todos querem ser doutores e engenheiros. Exatamente. Ok? Nem todos. As pessoas querem se modernizar, não querem se ficar só fechado num cerco. E às vezes o que querem é um caminho profissional. É o caminho profissional, Claro. mas além disso também há outros pais, professores que ajudam, há outros que ajudam e outros que não ajudam. Porque hoje em dia, quando estás a achar que o teu filho tem muito potencial numa área que ele gosta muito e estás a obrigar a fazer uma área que o pai gosta, isso é complicado. Isso é muito complicado. Isso é complicado. Eu passo a vida a pregar que nem todos podemos ser doutores e engenheiros. Em Portugal existem cursos profissionais fantásticos. Eu não estou a dizer isto por estar aqui a Sra. Ministra, mas porque estou no terreno agora. E o que mais satisfação me dá é ver tantos jovens felizes por, aos 18 anos, saberem exatamente o que é que querem e quererem trabalhar para serem felizes e serem bons na sua profissão. E não são doutores nem engenheiros. E nós temos que quebrar esta mentalidade de que um bom profissional tem que ter obrigatoriamente uma super licenciatura, etc. Às vezes não, e são felizes na mesma, não é? Última pergunta, e vocês vão ter que ser telegráficos, senão eu sou despedida, não é esportiva nessa. Sonhos para o futuro. O que é que tu sonhas? Vamos terminar com sonhos, que eu acho que é bom. Sonhos. Tenho muitos, mas... Podes-te mandar para fora de pé, não faz mal. Aqui, à vontade. Há várias coisas que eu luto agora e que espero que isso depois também tenha resultados. Nomeadamente, por exemplo, uma maior integração das crianças ciganas, por exemplo, nas escolas, com o facto de elas sentirem-se representadas dentro das aulas, sei lá, falar sobre história, porque o povo cigano faz parte da história de Portugal. Por exemplo, eu espero que isso mais tarde isso possa também acontecer. Desde, por exemplo, professores auxiliares terem aquele gosto e o interesse de aprenderem, por exemplo, história e cultura da comunidade cigana, porque é muito fácil apontar o dedo e colocar do lado, mas é mais difícil questionar porque é que é assim, o que é que nós devemos fazer, como é que nós vamos contornar isto, porque aquelas crianças que estão ali são realmente joias preciosas, cheias de potencialidade. E se não tivessem investido em mim, eu também não estaria aqui. Portanto, são crianças e estão naquela fase de moldáveis, ou seja, estão em construção e é nessa fase, nessa altura. Portanto, um dos sonhos é mesmo esse,
que realmente possa haver mais representatividade e que as pessoas que não são ciganas possam olhar de uma forma diferente. Estereótipos todos nós temos, preconceito todos nós temos, mas o importante não é realmente, ou seja, não é errado ter um preconceito, errado é não fazer nada em relação a esse preconceito, não desconstruir e tentar perceber porquê. E pronto, eu acho que é isso, e acho que a vida sem o desafio não era nada, e como eu costumo dizer, quem não arrisca vive uma vida enfadonhamente previsível. Portanto, eu acho que o risco faz parte da vida, e se não resultou, tudo bem à mesma, tudo ok, siga para a frente. Muito bem. Inês, sonhos? Eu acho que, em primeiro lugar, é continuar a trabalhar em mim mesma, no meu desenvolvimento. Adorava poder escrever um livro sobre a minha história e poder falar sobre isso para um público. Só tens de começar. Exato. Eu acho que, mas aquilo que eu mais quero fazer, sem dúvida, é poder ajudar outras crianças e jovens que passaram pelo mesmo do que eu, a perceber que é possível ter uma vida normal e, quando menos esperas, as coisas boas acontecem. Portanto, já sabem, o blog da nossa Inês, Story of My Life, procurem. Kenny, tu, falta o Kenny ainda. Sonhos, Kenny? Como tinha dito há pouco tempo, o meu sonho é ser realizador, um modelo um dia. Já estás a fazer uma curta-metragem, não é? Estou a fazer uma curta-metragem e, além disso, também estou a fazer figuração em várias cenas, em publicidade, filme. Por aí. Por aí. E é isso, porque... E queres trabalhar em cinema, televisão como realizador, é isso? Honestamente, neste momento, eu estou a tentar fazer todas as coisas. Tipo, o que te parece? Me parece, porque nesta área tens que mexer em todos os sítios, luz, câmera... É sinal que já estás português, querido, que nós somos peritos nisso. Isso aí, é o sinal de que já levaste o carimbo. E nós somos assim. É mesmo isso, porque quando estás a te focar só numa coisa e quando não estás a arranjar um trabalho nesta área, às vezes as pessoas ficam muito depressivas, não querem fazer mais nada. Então, meu ponto de vista, acho que o melhor que eu tenho que fazer é mexer pelo menos em todas as coisas. Claro. Ou seja, no fundo o que estás a dizer é que a resiliência é uma grande arma e vocês os três são um exemplo disso, pessoas extremamente resilientes, lutadoras, são também pessoas empreendedoras porque fazem acontecer e são jovens como vocês, com o vosso testemunho, com a vossa partilha, por onde passarem, que poderão ajudar outros jovens a escolher um caminho que os faça a eles mais felizes e que tenham um contributo naturalmente positivo para toda a sociedade. Por isso, aos três, muito obrigada. Um grande aplauso. Podem voltar aos vossos sítios. Bem, depois destas partilhas incríveis, eu não vou perder a oportunidade, eu vou agora aproveitar um bocadinho de publicidade, aquelas pessoas que também gostam de aproveitar a oportunidade. Eu tenho estado aqui a falar do andar no terreno, mas já agora deixem puxar a brasa à minha sardinha. Estou a falar de um projeto que se chama Mudar para Melhor. Só têm que ir ao YouTube, um canal que se chama Brands Channel, um canal dedicado a marcas, empresas e pessoas. E este programa, esta série Mudar para Melhor, o que vai ao encontro das profissões que o mercado precisa e muito, mas que temos falta de mão de obra. E conta as histórias boas e positivas daquilo que de bom se faz no nosso país à volta destas profissões, quebrando aquele estigma de que essas profissões, não, se é canalizador é porque com certeza não tinha inteligência para mais. Não, se calhar é canalizador porque gosta de ser canalizador. E, portanto, já agora, tinha que aproveitar este tempo de antena, por favor, Mudar para Melhor, canal do YouTube, Brands Channel, subscrevam que é gratuito. Dito isto, vou chamar então, e para podermos continuar esta nossa sessão, vou chamar então ao palco a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para que nos apresente então as suas palavras, sempre sábias, por sinal. Muito bom dia a todos. Acho que este meu encerramento é quase dispensável depois destes momentos poderosos aqui que tivemos de partilha, extraordinários, dos três jovens, que eu acho que são uma nossa inspiração. E acho que só precisamos de aprender convosco. Acho que hoje, aliás, foi aqui um dia e uma manhã extraordinária de aprender convosco e perceber o que nós temos que fazer. E temos muito a fazer. E, aliás, começo por agradecer à Teté, extraordinária, pela forma como, desde sempre, foi uma visionária sobre o que nós temos que abanar
na sociedade para sermos, de facto, uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade que dá oportunidades a todos e que reconhece os talentos de todos nas suas várias dimensões, porque é isso que faz de nós uma sociedade rica. A riqueza faz-se da construção do talento de todos, independentemente das condições difíceis, exigentes, da forma onde nascemos, ou porque nascemos, ou porque a vida foi sendo, em muitos casos, gerando desvantagem na nossa comparação uns com os outros, mas é também através, eu acho que, de sonhos concretizados como os da Teté, que se faz de facto a diferença na vida de muitas pessoas. Também agradeço à Fátima Lopes, que também é uma inspiradora espetacular, que anda sempre no terreno também a desconstruir preconceitos e deitando abaixo muros, muitas vezes de preconceitos, que é isso que temos que abanar. Nós também temos muita coisa para abanar. Acho que tivemos esta experiência espetacular de ouvir a Vanessa, de ouvir a Inês, de ouvir o Kenny, de perceber o que nós, como sociedade, temos ainda tanto para fazer. E era mesmo por aí que eu queria começar, agradecendo também, claro, à minha querida amiga Margarida Tavares estar aqui presente, Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, que tem sido incansável, sempre presente em tudo o que tem a ver com esta construção de respostas, de olhar para as crianças de uma forma diferente. E é isso que hoje estamos aqui a fazer. Nós hoje estamos aqui, porquê? Porquê é que nós hoje estamos todos aqui? Primeiro, acho que é uma energia extraordinária ver estas pessoas todas aqui mobilizadas, juntas, a trabalhar em conjunto, entidades públicas, entidades do setor social, procurando todos aqui perceber o que é que nós temos que mudar. Nós hoje estamos aqui, número 1, estamos aqui porque durante a presidência, e como disse aliás a Sónia, a quem tenho que agradecer o trabalho incansável de fazer impossíveis, que foi construir uma garantia para a infância que não existia, e mobilizar todos para estarmos a trabalhar todos num sentido comum, e é graças à Sónia hoje que estamos aqui, porque durante a nossa presidência, da União Europeia, colocámos sobre a mesa a necessidade de termos uma garantia europeia para a infância. Foi um momento, eu diria, extraordinário, porque mostrou duas coisas. Mostrou que foi o processo legislativo mais rápido que alguma vez aconteceu na União Europeia. Significa que, quando se fala de crianças, os alarmes todos soam e toda a gente se mobiliza para fazer acontecer. Número 2, foi, além de muito rápido, foi um processo que garantiu a unanimidade de todos os Estados-membros. Portanto, não houve nenhum Estado-membro, e sabemos todos muitas vezes as diferenças, as clivagens que existem nos países que fazem parte da União Europeia, não houve um único Estado-membro que não estivesse e que não votasse a favor da criação da Garantia Europeia para a Infância. O que a Garantia para a Infância diz? Diz que nós não podemos aceitar, como cidadãos que vivem num espaço europeu, que 20% das nossas crianças estejam em risco de pobreza ou exclusão. É porque é mesmo falhar. Isto significa que estamos todos a falhar como sociedade. 20% das crianças na Europa. A média em Portugal é ligeiramente abaixo, mas é isso que temos pela frente, de termos 20% das nossas crianças e jovens que estão em risco de pobreza ou exclusão. Quando nós dizemos que temos um problema demográfico, um desafio demográfico, uma população mais envelhecida, que precisamos de pessoas, então, mas se nós temos 20% das nossas crianças e jovens que estão em risco de pobreza ou exclusão, estamos a desperdiçar 20% da nossa riqueza. Portanto, nós não podemos correr esse risco como sociedade, senão é uma falência nossa como sociedade e estamos mesmo a falhar. E não podemos falhar. E é isso, é por isso que estamos hoje aqui. É mesmo porque nós temos 150 mil crianças e jovens neste momento em Portugal que estão a receber a garantia para a infância. Nós conseguimos, e mais uma vez, também de uma forma extraordinária, tenho que agradecer aqui à Segurança Social e ao Instituto de Informática, que conseguimos criar em tempo recorde uma prestação que se chama a Garantia para a Infância, exatamente alinhada na concretização do Plano de Ação, portanto, procurando que o Plano de Ação não seja um conjunto de intenções, são mesmo concretizações para fazer diferença na vida das pessoas, e, portanto, criámos em tempo recorde uma prestação que se chama Garantia para a Infância. E a Garantia para a Infância o que procura é chegar às crianças e jovens até aos 18 anos que estão em risco de pobreza ou exclusão e ter uma prestação financeira adicional, no fundo, para ajudar que, pelo menos, a retirar da situação de pobreza extrema. Mas isto significa que, quando fomos aplicar esta medida, a verdade é que identificámos 150 mil crianças e jovens que estão nesta situação. 150 mil crianças que têm cara, têm rosto, têm vida, têm nome, têm uma vida concreta. E nós estamos a falhar. E, portanto, é isso que nós aqui hoje estamos. É por estas 150 mil crianças que nós estamos aqui hoje. Porque nós não podemos, como sociedade, não transformar estas vidas. Porque é o nosso futuro coletivo que está em jogo.
E o que é que nós temos que fazer? Essencialmente, o plano de ação para a Garantia para a Infância, que a Sónia aqui apresentou, graças a um trabalho extraordinário de uma equipa só de mulheres, por acaso é só de mulheres, mas temos que introduzir aí alguma correção. É uma equipa de mulheres extraordinárias que acreditam em fazer impossíveis. E é mesmo extraordinário ver os impossíveis que têm feito. Porque além da criação da prestação da financeira, que procuramos fazer, temos andado, como sabem, com uma grande velocidade para procurar algumas medidas que possam ser medidas de eficácia muito rápida nesta transformação. A gratuidade das creches é uma delas. No fundo, garantir que se tivermos a capacidade de ter gratuidade das creches para todas as crianças, independentemente da condição socioeconómica da família em que nasceram, estamos a garantir a inclusão desde que nascem. Significa que não há um elemento que as retire do sistema por inacesso. E, basicamente, a gratuidade das creches o que procura é libertação das mulheres para o mercado de trabalho, não podia deixar de dizer isto, mas pode ser uma medida muito poderosa nesse sentido, ajudar os jovens e as famílias com crianças a retirarem da sua equação do custo financeiro o custo com a creche, mas, acima de tudo, é uma medida de inclusão. Porque se nós garantirmos que qualquer criança, quando nasce, a partir de que nasce, tem acesso a uma creche, significa passar a entrar no sistema coletivo, radar de todos nós, de proteção. É um sistema de inclusão e que conseguimos, no âmbito da Garantia para a Infância, que qualquer criança que esteja, qualquer uma destas 150 mil crianças que estão detectadas como estando nesta situação de perigo, de risco de pobreza ou exclusão, tem entrada imediata na creche, mesmo que não haja vaga. Ou seja, o que é que a Garantia quer? Dar vantagem a quem está em desvantagem. É criar um sistema de, vamos lá, se estas crianças jovens estão numa situação de desvantagem, nós temos que lhes dar uma vantagem para conseguir quebrar aquilo que a história mostra que muitas vezes é difícil de quebrar, que são os ciclos de pobreza. E é nas crianças que nós temos que atalhar, porque se nós quebrarmos o ciclo da pobreza nas crianças, estamos a mudar também o perfil do ponto de vista de oportunidades de desenvolvimento. O que nós estamos todos aqui a fazer é mesmo isto, é garantir que em conjunto criamos igualdade de oportunidades a todas as crianças e jovens. Mas porquê é que vamos por aqui? Comecei por dizer porquê é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque há 150 mil crianças jovens à nossa espera, à espera de cada um de nós. E se falharmos com uma destas crianças, falhamos todos. E, portanto, isto é mesmo uma grande responsabilidade coletiva. Número 2, porquê é que vamos por aqui? Porque precisamos de foco. E precisamos de mobilização e precisamos de esforço coletivo num objetivo comum. E o nosso objetivo comum é mesmo responder concretamente a estas crianças e jovens, para evitar, nomeadamente, que depois estas situações se transformem em perigo. O que nós estamos todos aqui a dizer é a pobreza é inaceitável. E se é inaceitável, nós temos que a combater sem tréguas. E temos que focar os nossos recursos e mobilizar todos os nossos recursos para o fazer. Com a Garantia para a Infância estamos a olhar exatamente e a reconhecer que o fenómeno da pobreza é socialmente inaceitável. E, portanto, temos que fazer tudo para que as crianças tenham a oportunidade da desvantagem de nascerem num contexto de pobreza não se transforme numa desvantagem de vida. Portanto, a sociedade tem a obrigação de criar as condições para que isso não aconteça, nomeadamente reforçando depois todos os meios, mas procurando que depois não tenhamos situações que obriguem as CPCJ a atuar num momento já de crítico. Estamos a tentar agir a montante para também reforçar o próprio modelo para que ele consiga funcionar melhor. Senão depois acaba por estar tudo a chegar ao modelo já no momento, ou às CPCJ já num momento crítico em que não conseguimos preventivamente agir. É isso que estamos aqui a fazer. E vamos por aqui porque também já percebemos que é o foco na capacidade de resposta individual, nas pessoas que fazem a diferença na vida de cada um, que pode fazer aqui a diferença. E, portanto, o que é que nós aqui que fazemos? E somos o primeiro país da União Europeia que está a implementar este modelo. Estamos a criar os núcleos locais de intervenção para a Garantia para a Infância. Tem aqui algumas autarcas presentes que já fazem parte deste modelo. Basicamente, o que diz é, nós temos neste momento, passamos a ter uma lista das 150 mil crianças e jovens, relativamente à qual nenhum de nós pode dizer que não sabe. E, portanto, essa lista tem que ter capacidade de resposta de nós todos. E tem que ter capacidade de resposta nas várias dimensões do que a Garantia diz. Temos garantia, tem que estar numa creche, tem que estar na escola, tem que ter habitação,
tem que ter acesso à saúde, tem que ter alimentação. Isto é o básico e nós sabemos quem são as crianças. Portanto, se falhar, estamos a falhar todos. E é por isso que estamos aí por aqui, porque acreditamos que esta é também a forma de olhar para as pessoas na sua individualidade. Em vez de olharmos para números, é olhar para cada uma destas pessoas. Na garantia, as autarquias, as redes sociais locais passam a ter o nome destas crianças e jovens e temos todos que agir coletivamente para garantir a igualdade de oportunidades. Terceiro lugar, porquê é que não podemos falhar? Porque acho que é mesmo crítico para o nosso futuro coletivo. Isso é evidente para todos nós. Nós não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar 20% da nossa população. É um erro. É um erro histórico, é um erro coletivo. E como começámos esta sessão hoje, com, aliás, aquele momento aqui organizado pela TT, acho que é exatamente aquilo que aqui estamos a fazer. Acho que o que vimos hoje de manhã foi um momento de superação, de uma reinvenção e de solidariedade. Acho que foi exatamente hoje o que aqui tivemos, que é possível uma ascensão, é possível uma superação de tudo aquilo que pareceria que era impossível nas nossas vidas, desde os pinos, desde as cambalhotas, o que seja, mas quando temos alguém também que nos dá a mão. E esse é o nosso papel, acho que aqui de todos nós, de garantirmos que como sociedade temos a capacidade de dar poder a quem precisa ter poder. Hoje o que aqui tivemos é dar palavra, dar poder a quem pode fazer a diferença. E por isso só posso terminar agradecendo Inês, Kenny e Vanessa, nós estamos aqui por vós. Ajudem-nos a permanentemente não nos deixarmos entorpecer e, pelo contrário, estarmos permanentemente inquietos para responder às vossas necessidades, porque se não o fizermos, quem perde somos nós. Nós estamos aqui para garantir que este nosso futuro coletivo é mesmo a forma como nós, como sociedade, mostramos que vale a pena ser sociedade. Acho que é isso que nos move, acho que só vos posso agradecer a todos serem estas permanentes transformadores. Tenho aqui pessoas espetaculares que estão na plateia, que são quem faz a diferença na vida concreta de muitas pessoas. Saibamos nós só aprender e replicar e fazer a transformação do que precisa de ser mudado. Há muita coisa que precisa de ser mudada, estamos cá para isso. Acelerar, superar, transformar o que precisa ser transformado com missão de serviço e com missão de vos responder às vossas necessidades. Acho que, como país, o investimento que estamos a fazer nas crianças é o investimento com o maior retorno possível. E, portanto, tenho a certeza, como dizia a Vanessa, que estas joias preciosas que nós temos são mesmo as joias que nós temos que garantir que tratamos da melhor forma. Obrigada a todos. Daqui a um ano, Garantia para a Infância, equipa de mulheres, vamos estar aqui a monitorizar resultados. E eu tenho a certeza que a Vanessa, o Kenny e a Inês também nos vão estar aqui, certamente também, a dar o exemplo de como estão também a conseguir transformar vidas pelo vosso exemplo. Obrigada por transformarem a minha vida. Obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. São muitos os desafios que temos pela frente, mas obrigada por estas palavras de esperança, força, incentivo e que nos levam a todos a querer fazer melhor. Quero agradecer a todos os que estão aqui presentes e que nos acompanharam ao longo desta manhã. Para mim foi um prazer poder moderar esta sessão. Termino agradecendo ao Chapitão e às equipas envolvidas na produção deste evento e, em nome da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, dou por encerrada esta sessão pública. Muito obrigada. Estavas a fazer uma volta. Depois queria fazer...
inside. So why is it so hard to change your mind? You can't find the words to say, and I don't see no other way.